Olá, queridas irmãs, estimados irmãos, aqui estamos nós uma vez mais pela graça de Deus. O tempo passa, as semanas seguem-se umas após as outras, mas o Senhor nos tem concedido sem dúvida a vida, o dom da vida, e aqui estamos tentando canalizar tudo aquilo que o Senhor nos entrega para o avanço do reino de Deus, que é sem dúvida aquilo que nós mais almejamos e ansiamos, quer ver Jesus voltar. Amém. Então estamos a colaborar com o Senhor Jesus, aqui neste ministério particular, que eu e o meu querido marido podemos fazer, e é sempre muito bom saber de vós, é sempre muito bom ler os vossos comentários, o alento e a coragem que através de nós o Senhor vos vai trazendo, e que Ele seja realmente louvado e que o Senhor continue a inspirar-nos e a usar-nos para honra e louvor do seu nome. Então, uma vez mais, eu queria fazer referência a alguns queridos que nos escrevem, pela segunda vez que nos assiste a Eleni, portanto, que pede orações pela mãe, pela sua conversão. A mãe da Eleni é da Igreja Maná, e então ela pede que o Senhor a ajude a compreender o restante da mensagem, não é? Para trazer realmente a conversão ao coração desta querida senhora. Pede orações pela sua saúde mental e espiritual. E a Eleni, marido, é alguém que esteve contigo ou tem estado contigo naqueles estudos que tens feito à sexta-feira de formação, de estudo bíblico. Então é alguém que está lá, que está a escutar e que diz também que aprecia bastante essa formação. Um beijinho para si, querida. A querida irmã Leonor Maia, um beijinho também, que deseja muitas bênçãos do Espírito Santo, que ele seja realmente o comandante da nossa vida. Amém, minha irmã. A querida irmã Ana Simões, mais o irmão Alfredo, lá de cima de Mirandela, mais um beijinho, que Deus continue a abençoar-vos. É sempre um privilégio estudar connosco, diz esta querida irmã. A Vera Simões também agradece, um beijinho também. A querida Manuela Pires, um beijinho, querida Manuela. Louvado seja Deus por este ministério, é verdade, louvado seja o nome do Senhor. Depois a Maria João Filipe, que também agradece a Escola Sabatina. O João Alves, que agradece este excelente estudo, que o Senhor seja sempre a nossa força e nos prepare para a vida eterna. Amém, meu irmão. Esse irmão tive o privilégio de batizar na igreja de Corroios. Muito bem, muito bem. E a irmã que fizeste antes referência é da igreja de Aveiro. Ok, muito bem. Depois o irmão Carlitos, portanto, que está lá nos Estados Unidos. É interessante que ele recorda aqui uma citação do pastor Bulhão, quando nós estávamos a falar sobre a questão do perdão na lição de semana passada, e ele diz que uma vez o pastor Bulhão disse que não perdoar e guardar rancor contra alguém é como se nós bebêssemos um veneno e esperássemos que fosse o outro que morresse. Mas realmente é isso mesmo, meu irmão, sem dúvida. E Deus nos dê esta sabedoria para saber guardar o Espírito de Deus no nosso coração e não outras coisas que Amém. Nos acabarão por matar. A Maria Diniz, sempre muito grata pela nossa Escola Sabatina. Obrigada, querida, sempre pelo seu carinho. Esta querida irmã diz que desejava muito conhecer-nos pessoalmente. No mês de setembro ela vem aqui a Portugal, ali moram em Viseu. Possivelmente conhecem os meus primos, portanto o João e a Tita, portanto que são da Igreja de Viseu. Então ela diz, quem sabe, se nessa altura poderemos marcar encontro, vindo a uma das igrejas em que nós ministramos, e com certeza teríamos muito gosto, querida, com certeza que sim. É uma questão depois só de combinarmos. O Alfeu Júlio, que também agradece, a Palmira Mesquita Morrossou, que também agradece os ensinamentos, que a ajudam muito no conhecimento da palavra. A querida Hermínia Santos, também um beijinho muito grande, muita gratidão. Diz que também escuta a Bíblia Aberta da TV Novo Tempo Portugal, também do estudo da Escola Sabatina, que realmente semana passada também estava lá eu, também participei, portanto, dessas Estás filmagens. em todas, mulher. Estou em todas, marido, isto é todo lado. O Geazi Durão agradece, a Valéria Silva e a Neudes Fraga também agradecem muito. A querida Neudes Fraga continua a pedir orações pelos seus filhinhos, o Rodolfo e o Arthur, para que eles não deixem os caminhos de Jesus, amém, assim seja. Depois a querida irmã Isaura Cunha, aqui da Igreja de Avintes, que diz que mal sai da igreja, chega à casa também para escutar a Escola Sabatina, e pede orações, porque diz que desde o seu batismo a vida não tem sido muito fácil. Pois é, minha querida, mas isso é a razão e a certeza de que está no caminho certo, porque o inimigo quer perturbar e desanimar os soldados de Jesus e aqueles que se entregam ao Senhor. Então, minha querida, que o Senhor não sustenha a sua fé
e a sua confiança e não desanime. Tá Já bem, agora, querido? Milu, Sim. talvez alguns possam ter curiosidade, porque houve até alguém que uma vez perguntou onde é que nós morávamos. Pois bem, moramos precisamente em Avintes, a 100 metros da Igreja Adventista de Avintes. É Portanto, no isso mesmo. concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, em Portugal. Portanto, Isso. esta é a nossa residência. É a norte de Portugal. Então temos a Teresa Bernardo também. Aqui eu não sei se esta querida é a primeira vez que nos escreve, não me recordo deste nome, de que nos desejam um feliz sábado. A Luísa Manuel e a Antonieta Nascimento também desejam-nos um sábado feliz, seguramente escutaram a Escola Sabatina no sábado. A Cesaltina Lopes, mais uma vez que nos escreve, que bom saber de si, querida irmã, da Ilha do Pico, portanto uma ilha muito bonita, e lá em casa também ouvem mais do que uma vez a nossa lição da Escola Sabatina. Pronto, coragem, queridos, coragem. Portanto, para nos aturarem mais do que uma vez. Depois a Maria Teresa Guerreiro, que também agradece, a Maria Eduarda Vinagre, que ora por nós e agradece os ensinos, que são de grande alento, e já partilhou com muitos amigos a lição da Escola Sabatina que nós fazemos e ela vai partilhando com os seus amigos. Louvado seja Deus por isso, querida. E queríamos saudar também a querida Raquel Reis, que mais uma vez faz os seus comentários pertinentes à lição da Escola Sabatina e que deseja que Deus nos abençoe neste lindo ministério, e nós tivemos o prazer e a alegria de neste fim de semana estarmos juntos, e muitos parabéns, Raquel, mais uma vez, porque o filho da Raquel casou-se este fim de semana, e por isso quero mandar um beijinho também para o irmão René Reis, o pai da Raquel, avô, portanto, do noivo, que já não nos víamos há algum tempo, mas a sua querida esposa, que também diz ouvir e escutar a lição da Escola Sabatina, portanto, todas as semanas. Então, queridos, um beijinho muito grande, que o Senhor seja louvado e que a sua palavra vá sendo espalhada, não é? E partilhada com muitas pessoas. E já agora, Milu, dizer aqui algo muito interessante que nós ficámos gratos de saber, que esse irmão René, portanto, foi ele e a sua esposa, que foi o primeiro casamento que houve na capela antiga da Igreja de Canelas. Isso. Nessa mesma capela depois casou-se a filha e agora casou-se o neto. Portanto, exatamente, 3 gerações seguidas a casarem-se no mesmo local. É verdade, portanto, foi realmente muito bonito. Entra para o Guinness Book dos Adventistas. É verdade. Deus seja louvado por estas experiências e por esta família espiritual que, quando nos encontramos, mesmo que não nos vejamos há muito tempo, eu tive o privilégio de crescer na Igreja de Canelas e o irmão René era membro na altura lá, mais a sua querida esposa, a Raquel e o Sérgio, portanto foram meus formadores do Clube de Desbravadores, e então é sempre bom nós reencontrarmos, mesmo que estejamos separados há algum tempo, e o carinho permanece e o amor de Deus também permanece. Portanto, louvado seja Deus por isso. Vamos então mergulhar na lição da Escola Sabatina desta semana, mas não antes vamos orar ao Senhor. E eu posso orar, está bem, marido? Vamos então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais nós te agradecemos por esta oportunidade que tu nos dás de, na tua graça e na tua bondade e paciência para conosco, nos dar sempre esta alegria de trazeres até nós esta palavra que nos ajuda a conhecer-te mais ainda, Senhor. Amém. Nós queremos continuar a crescer neste relacionamento contigo, pedimos-te perdão das falhas que muitas vezes em nós insistem em permanecer, em ficar, mas também te agradecemos pelo poder que de ti vem, pelas vitórias que já nos tens concedido, Amém. Senhor. Então queremos continuar a ter vitórias sob a tua graça, sob o teu poder, eu, o meu esposo e também todos estes queridos irmãos e irmãs que vão escutando esta palavra também, meditando sobre ela, e que nos ajudes a todos nós, enquanto ainda é tempo, a poder semear à direita, à esquerda, acima e abaixo, Amém. a tua palavra, porque é ela, Senhor, que trará a renovação da vida, uma novidade de vida, para não só termos já uma alegria especial enquanto caminhamos nesta vida, mas acima de tudo, a grande alegria e maior esperança que um dia em breve nós viveremos pela tua graça e o teu poder, que é o regresso de Jesus a este mundo. Amém. Senhor, obrigada por esta esperança. Continua, Senhor, a abençoar-nos na reflexão da tua palavra, que nos inspires, que nos ajudes. Pedimos tudo isto e agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então esta semana, marido, na lição, portanto, 11, desta semana que vamos rever agora, vamos falar sobre aquilo que, por vezes, todas as vezes, a gente não quer ter na vida, que é os contratempos, não é? Portanto, coisas que
atrasem ou que nós achemos que perturbem a nossa caminhada, portanto, os nossos planos, não é? Os nossos ideais, os nossos sonhos, com certeza que não são muito bem recebidos estes contratempos e é um dos desafios, aliás, um constante desafio que temos na vida do lado de cá, que é o querermos ter uma serenidade de uma caminhada rumo à eternidade, mas serenidade esta que não é real, serenidade esta que, para aqueles que verdadeiramente querem fazer este percurso até à eternidade, perceberão que este caminho não está omisso de socalcos, de problemas, de dificuldades, e, portanto, aqui a novidade não é nós acharmos que não vamos ter problemas, porque o Senhor diz que no mundo tereis aflições. Portanto, a priori já sabemos que temos os problemas. Agora, o que nós precisamos, e a lição desta semana nos ajudará nisso também, é saber como lidar com esses desafios, como lidar com essas dificuldades e esses problemas. Então, que o Senhor nos ajude e nos inspire realmente a poder meditar sobre isto. Já agora, Marida, antes de dar a palavra, achei muito interessante esta história, não é? Que vem aqui logo na lição de sábado, que uma jovem rapariga, portanto, quando chegava à casa depois de uma grande tempestade negra, a mãe, portanto, que a via pela janela, pergunta porque é que ela estava à chuva e porque é que a cada relâmpago ela parava e olhava para cima e sorria. Então esta menina respondeu, olha, eu parava e olhava para cima, disse ela, porque Deus estava a tirar-me uma fotografia. Era o flash. Era o flash da máquina, faz de conta. E, queridos, às vezes a diferença vem em como sabemos ou podemos lidar com os desafios, é pela postura que nós tomamos diante desses desafios. Então, se na graça de Deus tivermos alento e dele buscarmos a força para ultrapassarmos estes contratempos, ficará mais fácil, um bocadinho mais fácil, nós percorrermos, portanto, esta caminhada para a eternidade. Marido, palavras de introdução. Olha, Milo, como introdução hoje eu queria dizer o seguinte... Quando nós passamos por dificuldades e problemas e tempestades na vida, normalmente nós como seres humanos temos uma tendência para olhar para outros, para ou nos compararmos ou então até para buscar auxílio em outros. E eu creio que a autora não poderia ter feito melhor para abordar este assunto do que nos apresentar aqui exemplos bíblicos de pessoas reais que são-nos apresentadas nas Sagradas Escrituras, dos problemas que eles viveram, portanto, e assim nós nos podermos, de certo modo, identificar com estas pessoas quando nós possamos passar por esses problemas. Porque, reparem, embora os problemas possam ser diferentes nos detalhes, nos pormenores, claro, isso depende da experiência de cada pessoa, mas no fundo, na essência, quando nós esprememos, as coisas são muito parecidas ou idênticas, não é? Então, quando eu sei, por exemplo, que alguém já viveu o mesmo problema que eu, então isso, de certo modo, me dá consolo. Atenção, não é um consolo porque o outro sofreu o problema, não, é o consolo porque eu não me sinto só. Eu sinto que outras pessoas já passaram pelo mesmo problema e se passaram por esse problema e sobreviveram, digamos assim, então eu também posso sobreviver. Então, eu creio que esta lição ela é extraordinária porque nos leva a pensarmos em casos reais de pessoas que viveram problemas e já agora só assim por alto, na lição de domingo nós temos o exemplo dos discípulos de Jesus que no meio de uma tempestade brutal lá no barco não sabiam mais o que fazer e até acharam estranho a atitude de Jesus, que era estar descansado, a dormir numa almofada. Já vamos ver o que é que isso significa. Depois, na lição de segunda nós temos os exemplos de uma mulher de Jairo, mas embora o foco fique mais na mulher, portanto, que tinha um fluxo de sangue já há 12 anos e que pela fé vai ter com Jesus. Na lição de terça nós temos o exemplo que é o mais conhecido de todos nas Escrituras de alguém que sofreu bastante, que foi o patriarca Jó. Depois na lição de quinta nós temos a experiência dos 2 discípulos que Jesus encontrou na estrada de Emaús. E finalmente na lição de quinta
nós temos o relato de um sonho que Ellen White teve, muitíssimo significativo. E na lição de sexta vem aqui várias perguntas para reflexão, um conjunto de 7 perguntas que nós deveríamos tomar em consideração. Então, vamos lá identificar-nos com estas pessoas. Primeiro, os discípulos de Jesus. Milu, como é que os discípulos se sentiram nesta tempestade? É verdade que aqui nós fomos, portanto, convidados a poder ir ao relato que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos 35 a 41, e a leitura por si só já é muito, portanto, muito explicativa, não é? Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram-no assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu creio que aqui há várias lições que nós poderemos retirar, e realmente é uma história real que traz muitos ensinamentos, não só trouxe para eles, como traz para nós também. Reparem, o facto de estarem com Jesus, isto não quer dizer que não tenhamos dificuldades e desafios na nossa vida. Essa é a primeira e grande lição. Poderemos logo dizer isso, porque por vezes há uma venda de uma religião, que se vende religião, a dizer que encontrar Jesus ou ter uma aliança com o Senhor Jesus é correr tudo bem na vida a partir dali, pois não podia estar mais longe da verdade. E do ensinamento bíblico. Portanto, Jesus está com os discípulos, Jesus está no mesmo barco onde os discípulos estão, e não é por isso e pela sua presença que uma tempestade deixa de existir. Portanto, a tempestade começa a existir. Repara que portanto, os discípulos eram já muito experientes na questão do mar, não é? Porque essa era, da maior parte deles, a função que eles tinham. E eles já tinham experiência também na questão das tempestades, não é? Que poderiam ver, mas esta foi diferente ao ponto deles temerem pela própria vida. E é realmente muito interessante porque Jesus tem uma postura que a priori parece que Jesus não está atento às nossas necessidades, Jesus não está atento àquilo que nós precisamos, Jesus parece que não quer saber dos desafios e das dificuldades que chegam à nossa vida, tanto que os discípulos têm esta frase um bocadinho indelicada, eu diria o mínimo para dizer, que ele diz: não te importa que nós pereçamos. É como se dissessem que Jesus não estava interessado no bem da sua vida ou naquilo que eles precisavam. E até queria que eles perecessem. E que queria até que eles perecessem. E realmente isto corta o coração. Como é que os discípulos, andando com Jesus, entendendo já o amor do Senhor, têm uma expressão tão dura? Mas sabem, queridos, não é só os discípulos que tiveram essa oração ou essa expressão dura. Muitas das vezes também na nossa vida, nós temos estas expressões duras diante das dificuldades, das tempestades da nossa vida. E logo uma primeira expressão que nós dizemos é: onde é que está Deus? Afinal, Senhor, porquê é que tu permites que isto venha à minha vida? Senhor, não estás a ver o que é que eu estou a passar? Onde é que tu estás? Porquê é que não respondes? E nós não somos de todo diferentes dos discípulos. De modo nenhum. De modo nenhum. Milu, eu quero aqui falar num detalhe, eu sei que é um detalhe apenas, que no versículo 35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Isto era a outra banda do Mar da Galileia. Sabes que eu gosto muito de geografia e gosto destes detalhes. Então, o Mar da Galileia é um mar que está a norte, a sul do território de Judá está o Mar Morto, e onde eles estavam era da banda ocidental, que portanto está do lado do mar Mediterrâneo. Eles agora iam passar para a banda oriental. E quando chegaram lá, diz-nos o capítulo 5 e o versículo 1 de Marcos, e chegaram à outra banda do mar, entenda-se, do Mar da Galileia, à província dos Gadarenos. E quando Jesus chegou à outra banda, o que é que aconteceu? Encontrou lá um endemoniado. Aliás, Mateus fala em 2.
Alguns acham que é uma contradição. Bom, não há aqui contradição nenhuma. Provavelmente eram mesmo dois, ou de certeza que eram dois, mas Marcos apenas falou, digamos, de um desses dois endemoniados, porque certamente foi este que dos dois fez mais estardalhaço, digamos assim, permitam uma expressão. Então reparem, Jesus encontrou, portanto, este endemoniado que estava, digamos, o seu interior de vida era uma grande tempestade. O inimigo, sabendo que ele estava a dirigir para lá e que poderia eventualmente curar esses homens, como curou, ele que tem algum poder sobre os elementos da natureza, não um poder total, mas tem algum, que Deus lhe permite, claro, suscitou esta tempestade, que eu acredito que foi uma tempestade suscitada pelos poderes das trevas, e esta tempestade já foi um prenúncio da maior tempestade que Jesus iria enfrentar ao chegar à outra banda, ok? E aí, agora, o outro aspecto que eu quero aqui enfatizar é o seguinte: o facto de Jesus estar a dormir, claro, numa primeira avaliação dos discípulos, pareceu-lhes que Jesus estava completamente despreocupado com o seu interesse, com o seu bem-estar e até com a sua vida, mas através dessa atitude Jesus deu-nos um exemplo. E o exemplo é, nós que devemos seguir o exemplo de Jesus, nós podemos também descansar e até dormir no meio mesmo das tempestades. Ok? No meio das tempestades da vida, podemos ir para as nossas camas e literalmente dormir calmamente durante a noite, ou estar tranquilos na nossa mente e no nosso coração, porque sabemos que o Senhor está no mesmo barco que nós. Portanto, Deus não está no outro barco, não está lá na margem, não é? E está a trabalhar connosco através do remote control. Não. O Senhor está connosco. E, portanto, essa certeza é que nos deve fazer descansar, e eu vejo que, pelo exemplo de Jesus, isto é um exemplo para nós. Outro detalhe, e eu gostei de ir aqui aos detalhes desta história, eu não sabia, aqui a autora chama a atenção, que esta almofada, aí a tua versão fala em travesseira, a minha fala em almofada, esta almofada normalmente existia em cada barco e era onde o capitão do navio se assentava para dirigir a embarcação. Ou seja, era uma almofada destinada ao capitão. Que coisa mais linda, esta imagem. Pois bem, Jesus usou essa almofada para nela se reclinar. Porquê? Porque ele era o capitão. Ele era o capitão da embarcação. E, portanto, ele quer continuar a ser o capitão da embarcação das nossas vidas, para que nós possamos tranquilizar-nos. E finalmente os discípulos, depois de verem o milagre que Jesus fez, eu acho muita graça esta expressão que eles não conseguiram resistir em pronunciar: quem é este? Isso. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quer dizer, a mente deles deve ter ficado mesmo baralhada naquele momento, não é? Eles já tinham uma visão de quem Jesus seria, mas mesmo assim não acreditavam que ele, que tinha a semelhança humana, não é, pudesse fazer algo tão maravilhoso como foi aquietar o mar e o vento, não é? Eles estavam no crescimento do conhecimento de Jesus ainda. Sem dúvida. E, portanto, já conheciam Jesus, mas não conheciam ainda o todo do Jesus, do Messias e do poder que ele tinha. Então, e muitos de nós não estamos na mesma situação. Estamos num processo de crescimento. Exatamente. Por isso é que nós só gradualmente é que vamos entendendo as coisas, não é? E esse entendimento que gradualmente nos vai ajudando, ajuda-nos a crescer espiritualmente, ajuda-nos no caminho da santificação, ajuda-nos para que o nosso caráter seja verdadeiramente moldado nesse processo de santificação, seja moldado de acordo com o caráter do nosso amado Salvador. Estamos todos num processo de crescimento e, portanto, temos tanto a aprender, ou melhor, temos muito com que nos identificar com os discípulos e com outros personagens que iremos ver daqui a pouco. Exato. A autora diz, e achei esta nota interessante, que nós presumimos que o Senhor deveria de agir de uma determinada maneira, com base naquilo que pensamos e vemos na nossa perspectiva humana. E por isso é que vem a ansiedade, e por isso é que vem o temor. Porquê? Porque nós estamos a ver as coisas e na nossa capacidade achamos que o Senhor deveria de agir de uma determinada forma e deveria de corresponder de uma determinada forma. Já agora achei interessante e estive a pensar um bocadinho. Repara que a palavra contratempos, portanto, que é o que dá título à lição desta semana, está aí duas palavras, contra-tempo. Ou seja, é alguma coisa que acontece que vem contra o tempo daquilo que nós achávamos que deveria de ser, não é? Vem contra aquilo que nós temos como pensamento e como vontade na nossa vida. E então, reparem, queridos, quando esses contratempos vêm contra a nossa vida, ou no fundo frustra-nos em relação a alguma coisa da nossa vida,
é lembrar que não há nada que vá contra o tempo de Deus. Porque contra o tempo de Deus não há nada que não esteja na agenda, no tempo preciso, no ponto de milésimo de segundo. Nada passa ao lado do relógio divino. Então, queridos, se nós nos lembrássemos disto, era logo uma mais-valia para nós descansarmos. Saber, olha, Senhor, eu realmente não estava a contar com isto, isto está a sair um bocadinho ao lado daquilo que eu desejava ou que queria, mas, Senhor, vou descansar em Ti, porque a Ti e no Teu poder nada passa. Tu não és surpreendido por nada, é isto que eu quero dizer, não és apanhado de surpresa, tu sabes todas as coisas, então, Senhor, eu posso ser apanhada de surpresa, mas o Senhor não é. Então, queridos, é uma questão de entregar a Ele estes desafios e perceber também, como os discípulos perceberam, que grandioso é o nosso Deus que controla todas as coisas e sabe todas as coisas. E eu gosto muito dessa expressão que tu disseste, desse pensamento que é Deus controla todas as coisas. Amigos, quando nós estudamos a Bíblia a fundo, a história, a profecia, nós vemos que Deus está no controlo absoluto de todas as coisas. Um dia, quando estivermos no céu, iremos perceber, porque o Senhor nos irá explicar, que tudo sempre se cumpriu milimetricamente de acordo com o plano de Deus. Vejo, por exemplo, em Êxodo 12, não vou agora ler esse texto, quando os filhos de Israel saíram do Egito, diz, naquele mesmo dia saíram do Egito. Qual dia? O dia que tinha sido previsto no calendário divino. Gálatas 4.4 diz que o Senhor enviou o seu filho nascido da mulher na plenitude do tempo. E plenitude, a palavra grega, significa na totalidade, ou seja, quando o tempo estava completo, preenchido. Nada falha nos planos de Deus. Jesus morreu, segundo a profecia de Daniel 9, 24 a 27, no tempo exato que a profecia indicava séculos antes. Nada falha nos planos de Deus. Nada, 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 nada. Portanto, nós podemos ter uma confiança total e absoluta em Deus. O problema é que nós muitas vezes não temos essa confiança. E depois as coisas não correm bem. Não é por culpa de Deus, é por nossa culpa. Então, fiquem sabendo, o nosso relacionamento com Deus, Deus é alguém absolutamente confiável, seguro. Portanto, o que temos que questionar, o que temos que pôr em causa somos nós, não é Deus. Fiquem com essa ideia, porque para mim esta ideia me tem ajudado muito e me ajuda a interpelar-me a mim próprio, ajuda-me a pôr em causa os meus pensamentos, sentimentos, emoções, decisões, muita coisa. Mas Deus, nunca. Deus é intocável. Ok? Um dos grandes contratempos também que poderemos encontrar nesta vida, e vem aqui estes dois exemplos, portanto, na lição de segunda-feira, a vida de Jairo e desta mulher, é o estarmos diante da morte ou estarmos perante uma doença. E estes contratempos também o Senhor tem poder para os poder resolver na nossa vida ou dar-nos uma saída, mesmo que não seja para esta vida, seja para a eternidade, não é? E aqui Jairo, este chefe da sinagoga, reparem, é alguém que corre para Jesus. Aliás, mesmo a sua postura dá logo a entender o quanto ele confiava e se submetia, porque ele diz que mal chegou perto do Senhor Jesus, se prostrou aos seus pés e pediu-lhe exatamente que ele apenas bastava pôr as mãos sobre a sua filhinha, que ele tinha a certeza que Jesus poderia curar a sua filha, que estava, portanto, às portas da morte. Isto é preciso ter fé para fazer uma declaração dessas. É, sem dúvida. Era claramente um homem de fé. E diz aqui, portanto, que ele era um dos principais da sinagoga. Isso. Então, reparem, era um eclesiástico, portanto, um pastor da altura, e, portanto, era um pastor que tinha fé. Isto para dizer o quê? Nem todos os pastores da época estavam em apostasia. Exatamente. Alguns, portanto, aceitaram Jesus e este homem, portanto, Jairo, foi um deles. Aliás, o livro de Atos, no capítulo 6 e no versículo 7, vai dizer, é verdade que muitos só se converteram depois, mas Atos 6, 7, que diz muitíssimos sacerdotes, como diz a tua versão, a minha diz, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Exato. Então, não pensem que às vezes há uma tendência entre algumas pessoas de pensar que a liderança está toda apostatada. Não pensem nisso. Mesmo na nação de Israel que estava mal, e estava mesmo, espiritualmente falando, havia líderes fiéis a Deus, havia líderes que tinham confiança em Deus, e Jairo foi um deles. E depois esta mulher, e pronto, sempre que eu recordo esta história é algo de impressionante, uma mulher enferma, havia 12 anos que sofria de uma hemorragia. E nós, como mulheres que temos os nossos ciclos normais, não é, de menstruação, poderemos dizer já o tempo que temos que, portanto, ter isso já é um bocadinho incomodativo, não é? Já é algo que temos que suportar, mas pensar nesta mulher que todos os dias, durante 12 anos,
uma hemorragia era a realidade que ela tinha, é algo que realmente nós ficamos chocados. E esta senhora, por aquilo que havia ouvido falar de Jesus, a sua fé foi tão grande ao ponto dela nem querer incomodar o mestre falando com ele pessoalmente, mas colocou no seu coração: se tão somente eu tocasse as suas vestes, seguramente eu encontraria ali a solução para o meu problema. E é muito interessante e até um pouco humorístico quando o Senhor Jesus pergunta, não é, aos discípulos e quem é que me tocou? Que eles estavam ali todos juntos a Jesus, porque as multidões acompanhavam o Senhor, e o Senhor Jesus pergunta: mas quem é que me tocou? E os discípulos dizem: ó Senhor, eu peço desculpa, mas quem te tocou? Pois não há aqui um que não te tivesse tocado, porque estamos tão juntos uns aos outros, são tantas as pessoas que é impossível saber quem te tocou. Aliás, tocaram muitos. E ele disse: não, alguém me tocou, porque o Senhor, com certeza, e o Senhor Jesus como Criador, percebia aquilo que havia e a forma como as pessoas reagiam à sua volta e aquele toque. E agora reparem, queridos, já agora dizer isto, mesmo que seja na simplicidade de um grito, de um SOS simples, que nós elevemos até Deus, nada passa despercebido ao ouvido do Senhor. Se nós clamarmos ao Senhor, mesmo discretamente, pode ninguém mais saber, pode ninguém mais ver, a multidão, estarmos no meio da multidão e nem se aperceberem da nossa necessidade. Mas se ela for elevada ao Senhor de forma simples, mas de todo o nosso coração, o Senhor não nos deixa sem resposta. A questão é esta: o Senhor não nos deixa sem resposta. E aqui está esta mulher que tocou na veste. E depois de tocar na veste, com certeza há isto que eu acabei de dizer, e ela, claro, um bocadinho receosa, o que é que ela vai responder? Senhor, fui eu que te toquei. E o Senhor Jesus queria que ela falasse, não era para repreendê-la, nem era para dizer que ela fez mal, era exatamente para ensinar a todos aqueles que estavam ali à volta que havia grande fé na parte daquela mulher tão simples, que não era já agora uma grande intelectual ou conhecedora possivelmente portanto da palavra de Deus, ou uma grande professora intelectual, o que fosse. Era uma senhora que estava humilhada pela doença havia 12 anos. E a hemorragia naquela altura era tratada como se fosse uma leprosa. Ou seja, ela era considerada impura. Ninguém queria contactar com ela, então ela deveria de viver sentir-se isolada, sentir-se sozinha, sentir-se humilhada, e encontra-se com o Criador, e o Criador tem este poder para restaurar a vida, para levantá-la, para curá-la, e foi algo de maravilhoso. Extraordinário. Muito provavelmente como deste a entender, essa hemorragia seria uma hemorragia vaginal. Isso. E podemos dizer que era uma menstruação que durava há 12 anos, quer dizer, 12 anos. Algo terrível, não é? Portanto, mesmo na sua condição e dignidade feminina, ela deveria sentir-se muito incomodada e muito debilitada por esse sentimento de que era alguém completamente impuro. Isso. E lá está, a forma como Jesus lidou com esta mulher mostra o carinho e, portanto, a delicadeza, a ternura que Jesus sente mesmo por aqueles mais fracos. E aqui, claro, a mulher sentia-se a pessoa mais desgraçada no meio daquela multidão. E muitas vezes nós também podemos estar numa multidão e sentirmos sozinhos, portanto, parece um contrassenso, não é? Mas é a realidade. Podemos estar sozinhos no meio da multidão, e era o caso desta mulher, mas para Jesus, ele sabe identificar. Okay. É interessante que aqui esta pequenininha citação de Ellen White, já todas as nações, que diz que o Salvador distinguia o toque da fé do contacto casual da multidão despreocupada. E, portanto, no meio de uma multidão, Deus sabe quem está com necessidade, Deus sabe quem está a elevar-se a Ele. E depois é interessante notar também, queridos, porque às vezes pode haver esta questão um bocadinho mística. Não era a roupa de Jesus que tinha o poder de fazer ou de transformar ou de restaurar. Nem foi o toque em si da senhora. Ora bem. Foi a fé dela. A fé desta mulher é que lhe trouxe a resposta do Senhor à sua vida. E, portanto, queridos, este ato de fé, sem dúvida que tem que vir da parte de Deus também. Aliás, Jesus confirmou isso mesmo, quando ele diz no versículo 34 em Marcos 5, filha, a tua fé te salvou. Não diz foi o teu toque que te salvou, tua fé.
E a por fé é que a levou a tocar. Exato, e por isso ele diz-lhe, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Portanto, Deus respondeu à oração desta mulher e por isso o Senhor hoje também a nós, queridos, e se aqui há alguém que nos escuta e que está a passar por um desafio grande, seja ele qual for, o Senhor a si dirige, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Portanto, este versículo de Mateus 11, quando o Senhor diz que realmente não há fardo nenhum ou necessidade alguma que esteja para além do poder de Deus, queridos. Com certeza. Deus responderá à nossa vida, às nossas orações de fé, não é? Desta fé que venha da parte do Senhor. Muito bem. Ok, podemos Vamos avançar para o caso mais de Jó? Sim, Okay. Podes comentar, marido. Muito bem. Como diz aqui logo, aqui a autora faz uma introdução muito sintética. Portanto, Jó não só perdeu toda a sua riqueza, isto vem relatado em Jó 1, 14 a 17, como também perdeu os seus filhos. Isso. Vem relatado logo nos versículos a seguir, 18 e 19, e a sua saúde, Jó 2, 7. E depois, para além de ter perdido a riqueza, os filhos e a saúde, também de certo modo perdeu a mulher, porque a sua esposa tentou então convencê-lo a amaldiçoar a Deus e a morrer, e portanto ele sentiu-se completamente desamparado. Ou seja, daquela que ele poderia receber mais apoio e carinho, não recebeu nada, até recebeu algo que ele disse, falas como uma doida, não é? Ou seja, Jó, e neste caso Jó é um tipo de Cristo, porque assim como Cristo acabou por se sentir completamente só, pois bem, Jó também se sentiu completamente só. E nós podemos também viver essa experiência, a experiência da solidão. Não é aquela solidão em que nós estamos fisicamente isolados por um tempo temporário. Não, é aquela solidão interior, a solidão da alma. Uma solidão que por vezes pode trazer uma angústia forte. Pois bem, Jó provou essa angústia da solidão, Jesus também, e nós também podemos passar por ela. Não estamos imunes a isso. Agora, como tu disseste no início da lição, esta lição foi feita e preparada sobretudo para nos mostrar que mesmo no meio dessas provações, e já falámos aqui, portanto, das tempestades da vida, já falámos das doenças, também são um outro tipo de tempestades, agora a solidão que é, eu diria, uma das vivências mais difíceis de nós vivermos, a solidão. E quem já passou por isso sabe do que eu estou a falar. No entanto, na solidão nós podemos ter confiança, e Jó teve essa confiança. E Jó, apesar de todas as tribulações que viveu, ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, está em Jó 19, 25, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Claro, já numa carne renovada, não é? Claro. Porque Jó acreditava na ressurreição. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Aqui, esta expressão é claramente, portanto, ultrapassada, portanto, esta linguagem, os meus rins, portanto, esta versão é uma versão que data do início do século XX. Na versão Almeida Revista Atualizada, gosto mais, diz assim, de saudade me desfalece o coração. Para mim. Okay? De saudade me desfalece o coração. Que saudade? A saudade por algo que ele anseia e que está no futuro. Não temos nós também, e oxalá que tenhamos, essa saudade por algo, não a saudade do passado, mas a saudade de algo que ainda está no futuro, e que é a segunda vinda de Cristo, onde finalmente todos os problemas, dificuldades, tempestades, dor, morte, etc., tudo terminará para o povo redimido do Senhor. Que maravilha, que maravilha. E Lu, já agora, marido, se me permites, eu vou só dar aqui uma pincelada de um assunto que é bastante pertinente, que normalmente nós guardamos no coração e criticamos com os dedos todos e com os dentes todos, que é a esposa de Jó. E esta mulher, realmente não sabemos o nome dela, portanto ela diz só que era a sua esposa, a sua mulher, e imaginar uma mulher que realmente, porque é assim, todos estes pesares não vêm só sobre Jó, eles acabam por vir sobre a sua casa, e a sua casa, claro, quem é? É a sua esposa, e não é só ele que perde os filhos, que perde os bens, é a sua esposa como mãe, que perde os seus filhinhos, que passa pelo quarto dos filhos, e eles já lá não mais estão, que cheira a roupa dos filhos, todos eles morreram, todos eles pereceram. Ela vê a sua vida a cair de uma forma que nunca desmoronar-se. A desmoronar-se completamente, e sobretudo quando ela olha para o canto e vê o seu próprio marido a coçar-se com uma telha, numa doença tão horrenda e tão horrorosa pela qual ele estava passando. E não é de, com certeza, dizer que está bem, mas também não é de nos admirarmos por este clamor que esta mulher faz,
quando diz amaldiçoa a Deus e morre, como quem diz, o que é que ela queria? Ela queria era não ver o sofrimento de Jó, que continuava, parece que indefinidamente, e ela não tinha como ajudá-lo, nem tinha como realmente fazer-lhe sair daquela situação. E agora repara, Deus conhece os nossos limites, Deus conhece a nossa sensibilidade, Deus sabe que muitas das vezes até poderíamos dizer pela nossa boca coisas que até lá no fundo não era isso que queríamos dizer, mas é o grito da dor, é o grito do sofrimento, e tanto entendemos que Deus é paciente e misericordioso conosco, que nada nos faz entender depois no fim do livro de Jó, que não seja esta mulher que vai novamente ser a mãe dos filhos que Deus agora lhe vai conceder novamente. E, portanto, a esposa que inicialmente possa ter reagido de forma desafiadora e até incrédula, não é? E parece falta de fé e falta de confiança e parece diminuída comparativamente ao seu marido Jó, mas nada nos leva a crer que não tenha sido esta mulher que no fim da vida de Jó vai ser recompensada depois na história, não é? Na história final de Jó, que o livro de Jó conta, que tanto bens como animais, como os próprios filhos, outros novos filhos que Deus vai dar, vai abençoar esta mulher, apesar da sua falta de fé. Então, queridos, não desanimemos. E se às vezes sentirmos o nosso coração ali a patinar, perdoe-me a expressão, um bocadinho entre a confiança ou a descrença, agarremos-nos ao Senhor mesmo assim e não critiquemos sobretudo aqueles que possam estar a passar uma grande aflição e pode, num momento da sua vida, até expressar-se numa frase ou num pensamento que nós poderemos dizer assim, eu nunca diria aquilo, eu nunca poderia pensar aquilo. Nós não sabemos, queridos. O sofrimento traz realmente muitas surpresas, mas para o sofrimento há uma solução, que é o Senhor Jesus, e ainda bem que Ele conhece o coração de cada um de nós, porque Ele corresponderá na medida que nós precisamos. Olha, Milu, para reforçar esse ponto de vista que acabaste de exprimir, eu recordaria o caso que já vimos nesta lição dos discípulos de Jesus, que fizeram uma crítica a Jesus, porque lá está, quando nós passamos por dificuldades, muitas vezes nós, deixa-me usar esta expressão muito popular, perdemos as estribeiras. E ao perdermos as estribeiras, nós dizemos coisas tolas, completamente tolas. Os discípulos não disseram uma coisa tola ao porem em causa, digamos, o cuidado que Jesus tinha por eles. Não disseram uma coisa tola ao darem a entender que Jesus não se importava que eles perecessem. Claro que sim. E Jesus perdoou-lhes? Claro que perdoou. Claro que perdoou. Não poderia também o Senhor perdoar a mulher de Jó pela tolice que ela disse, que foi uma tolice, isso não, sim, não há dúvida. Claro. Mas não poderia o Senhor perdoar? Claro que sim. E eu recordo um exemplo que é um exemplo absolutamente extraordinário. Vão comigo a Mateus 11, o caso de João Batista, e aqui em Mateus 11, versículos 2 e 3, diz assim: João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Repare, o mesmo homem que quando viu Jesus pela primeira vez diz eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É o homem que o batiza e que depois de batizar viu o Espírito Santo a descer sobre Jesus na forma de uma pomba. Então, este homem tinha ou não tinha evidências de que Jesus era o Messias que haveria de vir? E reparem, no momento em que ele está na prisão, ele vai ter dúvidas e vai mandar, como diz aqui, portanto, 2 dos seus discípulos a Jesus a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Exato. Acham que Jesus tomou muito a mal esta pergunta de João Batista? Claro que não. Como é que nós sabemos isso? Porque mais à frente, neste mesmo capítulo 11, e no versículo 12 diz assim, no versículo 11, capítulo 11, versículo 11 diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Uau! Jesus elogiou ou não elogiou João Batista? Elogiou. Sem qualquer dúvida. Disse que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. E, no entanto, Jesus tinha acabado de receber, através de 2 dos discípulos de João Batista, a pergunta: és tu aquele que havias de vir ou outro? Então, amigos, isto prova ou não prova, sem a menor sombra de dúvidas, de que Deus sabe compreender as nossas maluquices e as nossas tontices que muitas vezes nos saem da boca para fora? Claro que sim. E o Senhor quer perdoar. Então, somente nós nos arrependamos daquilo que dissemos e peçamos perdão a Ele. Certamente foi o caso da mulher de Jó, foi o caso de João Batista, enfim, foi o caso, a Bíblia não relata, mas
para bom entendedor, meia palavra basta, não é? Certamente que eles se arrependeram dessas tolices e o Senhor os aceitou. Aliás, o Senhor os aceitou e foi por os aceitar que depois eles se sentiram certamente motivados ao arrependimento e ao perdão. Reparem, o que é que veio primeiro? Foi o olhar terno de Jesus para com Pedro ou foi o ele chorar amargamente? Foi porque Jesus olhou ternamente para Pedro que ele depois sentiu-se tocado e sensibilizado pela graça e o amor de Deus. E foi chorar. Claro. Ou seja, ele não chorou e depois de ter chorado é que Jesus olhou para ele de forma maravilhosa, de forma carinhosa, terna. Não. Primeiro foi o olhar de Jesus terno e carinhoso que veio para Pedro e só depois é que Pedro foi chorar. Ou seja, é a percepção do amor de Deus é que nos motiva ao arrependimento e à confissão. E eu estou certo no caso de Jó, porque Jó também disse algumas tolices pelo meio, não pois, é? Claro. Eu poderia aqui enfatizar algumas, não vou referir isso. Aliás, tenho um sermão no YouTube. Se procurarem no YouTube Porque Deus Permite o Sofrimento, Pastor Paulo Cordeiro, vão encontrar um sermão feito na Igreja de Canelas, onde eu abordo este caso de Jó. Jó também disse algumas parvoíces, digamos assim. Mas lá está, o Senhor é tão bondoso e misericordioso que consegue perceber porque é que às vezes o que é que ele percebe? Que nós somos fracos e que na nossa fraqueza, perante as dificuldades, não conseguimos aguentar muitas vezes o barco, não é? E sai-nos parvoíces da boca. Mas, assim como o Senhor perdoou aos discípulos, perdoou a Pedro, perdoou a João Batista, perdoou certamente à mulher de Jó. É interessante e aqui a autora vai recordar-nos porque este sofrimento e estas dores que nós vivemos, nós estamos numa batalha, num grande conflito e Satanás aflige-nos com essas dores, com esses sofrimentos, com estas perdas, as dificuldades e fazem parte do plano de Satanás para distorcer o caráter de Deus. E portanto é esse o seu objetivo. E depois ela aqui então diz, nós podemos reagir de duas maneiras. Certo. Uma primeira, culpar e rejeitar Deus, ok? Ou uma segunda maneira, agarrarmos a Ele com todas as nossas forças. Porque o facto de vir aflição e sofrimento não deveria de ser novidade para nós. E eu diria, o sofrimento e a aflição virá, só não sabemos é o quando, mas que virá. Para aqueles filhinhos de Deus que querem seguir o caminho do Senhor e que querem realmente um dia herdar a vida eterna pelos méritos de Jesus. Então aqui há tanto mais em jogo, como ela diz aqui a autora, do que aquilo que nós vemos aqui e agora. E um dos maiores desafios para um crente é confiar em Deus mesmo nos tempos mais sombrios. E realmente este é um exercício que nós vamos ter que ir crescendo e, portanto, na graça de Deus, aprendendo cada vez mais a confiar, Isto é uma aprendizagem, portanto, é uma aprendizagem. A autora faz por duas vezes referência à passagem de Romanos 5, 3 a 5, na lição de segunda e também na lição de terça, e eu creio que esta passagem deve ser meditada por nós, que diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso. Reparem, parece que Paulo está fora de si, não é? Gloriarmos-nos nas tribulações? Claro. Como assim? Como é que nós podemos... Será que nós somos... Já uma vez aqui fiz referência a isso e eu vou fazê-lo novamente. Será que nós somos masoquistas ou devemos ser masoquistas que encontramos prazer na tribulação? Não, não é masoquismo, nada disso. O masoquismo é uma perturbação mental grave. Gloriarmos nas tribulações é sabermos que essas tribulações, como Paulo continua a dizer, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, ou seja, nós ficamos com a nossa mente bem clara, bem lúcida. Porquê? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uau! Então, não é a tribulação que nos faz regozijar em si, é o que ela traz, não é? É o que ela produz. E ela produz paciência, a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança, uma mente clara, ou seja, o contrário de confusão mental, uma mente clara, lúcida, bem firme ou bem de pé, digamos assim, na certeza de que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então isto não é fantástico? Portanto, lá está, nós cristãos não devemos viver com base naquilo que nos é visível, não é? Que é palpável, não. Nós vivemos pela fé. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 7, diz-nos, portanto, uma grande verdade, que nós, cristãos, não andamos pelo que vemos, andamos por fé e não por vista.
por aquilo que vemos. Então, andar por fé não é andar por aquilo que é visível, que é palpável. Não, é andar num mundo invisível. É andar num caminho virtual, digamos assim. Ok? Virtual, entendem a analogia, que é uma analogia. Portanto, o caminho não é virtual em si. Não, é real. É invisível, mas não é menos real por isso. E nós temos que aprender a conduzir-nos nesse mundo, entre aspas, virtual. Reparem, eu sempre gostei muito da aviação e quando eu era adolescente eu queria ser piloto e então sempre me interessei pelas questões da aviação. E eu sei que os pilotos, quando vão a dirigir uma aeronave, reparem, de noite, quando vão no meio de nuvens, eles não podem confiar naquilo que vem. Porquê? Porque simplesmente não vem nada à frente dos olhos. Ok? Eles têm que confiar em quê? Nos instrumentos que o aparelho tem. E esses instrumentos indicam com precisão onde eles estão, a altitude, etc. Bom, funcionando esses aparelhos bem. Pois bem, os aparelhos que o Senhor nos dá para nós percepcionarmos o nosso caminho espiritual, esses nunca falham. Garantidamente. Ok? Nós é que podemos não olhar para esses aparelhos, mas os aparelhos funcionam. E, portanto, se nós olharmos para os aparelhos entre aspas, obviamente, que são esses aparelhos, são as evidências que Deus nos dá, pela sua palavra, pela sua providência. Então, quando nós olhamos para isso, nós podemos ter, e devemos ter, certezas absolutas de que o Senhor está no comando das nossas vidas. E é isso é que nos anima, apesar de podermos estar eventualmente a viver tribulações, tempestades, doenças, solidão, etc. Milu. Passamos rapidamente para a lição de quarta-feira, estes discípulos na estrada para Emaús, e é muito interessante porque a autora resume tudo aquilo que eles tinham vivido poucas semanas antes, e aquilo parece uma montanha russa, não é? Vão do extraordinário para o abismo, não é? Na questão de emocional e de sentimentos. Certo. A entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, a Páscoa, as orações de Jesus no Getsémane, a horrível traição de Judas, o julgamento, a zombaria, o espancamento, o corpo magoado de Jesus pendurado na cruz, as suas últimas palavras, o rasgar ruidoso da cortina no templo, os túmulos que se abrem e os justos saem, o corpo de Jesus da cruz que é colocado num túmulo antes do sábado, e há uma confusão, um desânimo e muitas perguntas e grande desilusão no coração dos discípulos depois de toda esta vivência. E aqui nós conseguimos compreender que muitas das vezes, porque achei interessante que nesta passagem há 2 versículos que me impactaram. Um primeiro que vem no versículo 16 aqui de Lucas 24, quando diz: pela dor os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Isso. Ou seja, era a dor que estava a impedir de reconhecerem aquele transeunte que se junta a eles, que começa a perguntar, afinal, o que é que se passa? E eles, muito admirados, tu deves ser o único que não sabes o que se passa. Jesus tem um grande espírito de humor, porque aqui Jesus claramente usou de humor. Claro. Porque reparem... Ele queria saber o estado de espírito, queria conhecê-lo. Isso. Não é? Ou melhor, não era conhecer, porque ele já conhecia. Ele já sabia, é que eles pudessem exprimir aquilo que lhes ia para poderem ser melhor impactados por aquilo que Jesus iria dizer a seguir. Mas realmente esta interpelação que Jesus lhes faz, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes? Isso. Jesus não sabia nada. Nada. Quer dizer, isto é claramente uma atitude humorística, entre aspas, não é? E portanto, e a resposta que eles vão dar também não é menos interessante e humorística. E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nestes dias? Claro. Mas tu vens de onde? Mas de que planeta? Mas tu não sabes aquilo que se passou? Teve nas manchetes de todos os jornais de Jerusalém, tu não sabes aquilo que se passou? Mas que é isso? Mas, quer dizer, eles devem ter olhado para Jesus, mas que indivíduo estranho é este? E Jesus, mesmo assim, depois de eles dizerem isto, diz o versículo 19, e ele lhes perguntou: quais? eu rimo cada vez que eu leio este texto, por ver aqui a atitude de Jesus, que se parece ou se faz de completamente ignorante, não é? E os discípulos muito admirados, não é? E eles dizem... E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, este é que é o ponto, não é? E nós esperávamos fosse ele o que remisse Israel.
mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, o que é que eles aqui acabam por revelar, aqui é na sua mente e no seu coração? Que eles tinham-se equivocado. Eles pensavam que esse era o remidor, não é? Que remisse Israel, afinal de contas não. Exato. Já se passaram 3 dias, não há nada de novo, portanto, Jesus já tinha ressuscitado, mas eles não sabiam, e eles dizem, não, isto foi um equívoco que passou por nós, olha, isto foi um desapontamento total. Os discípulos, reparem, muitos nos criticam a nós adventistas do sétimo dia porque a nossa igreja começou com um desapontamento, e começou mesmo. Pois bem, a própria igreja cristã, repito, a própria igreja cristã começou com um grande desapontamento. O grande desapontamento que a igreja de altura, que era composta pelos discípulos que Jesus escolheu, viveu quando viu Jesus pregado na cruz. Amigos, naquele momento as esperanças dos discípulos caíram completamente por terra. Completamente por terra. Eles ficaram destroçados. Eles ficaram perdidos. Porque tinham investido 3 anos e meio da sua vida, foi o tempo que durou o ministério público de Jesus, naquele homem, e na esperança que ele lhes infundia no coração, e agora vem tudo cair por água abaixo. Tudo. Na perspectiva deles, claro. Claro. Ok? Só que mal eles percebiam, claro, mais tarde vieram a perceber, mas naquele momento eles não percebiam que aquele momento, que foi o momento mais terrível, mais desgraçado nas suas vidas, foi o clímax na história do universo. O clímax na história do universo, porque aí foi quando Deus deu a machadada final sobre Satanás. E Satanás ficou definitivamente condenado à morte eterna. Definitivamente. Então reparem, enquanto no céu eu posso imaginar os anjos, os outros mundos criados por Deus se regozijavam na morte de Cristo, atenção, regozijavam-se não pela morte em si, mas por aquilo que a morte significava, que era a vitória sobre o pecado e sobre Satanás, os discípulos, coitadinhos na sua visão limitada, enfim, com os olhos fechados completamente, estavam tristes, desapontados. Portanto, repito, a igreja cristã começou com um grande desapontamento. E a igreja remanescente igualmente. Então, isto para mim, longe de ser algo que põe em causa a credibilidade da igreja, reforça-lhe precisamente a sua credibilidade. Mas, mais uma vez, nós vemos esta paciência que vem da parte de Jesus. Porque ele sabia como estava o coração daqueles discípulos, claro que e dos sim. restantes. Lá e está. o Senhor se ajunta à nossa caminhada, o Senhor procura-nos no caminho onde estamos, Isso. vem ter até nós para resolver os desafios e a tristeza do nosso coração. E o Senhor, quando faz eles pensar e faz eles falarem, é exatamente para que eles possam, de forma audível, começar a compor exatamente todos os acontecimentos. E quando o Senhor Jesus entra com eles para comer e ele vai e parte o pão, então aí diz então o outro versículo. Se no versículo 16 dizia os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso, o versículo 31. Agora no versículo 31 diz, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele naquele momento desapareceu dentre eles. Então repara, marido, isto mostra-nos algo muito interessante. Por vezes... Quer dizer, a intenção do inimigo é mesmo essa ao trazer-nos as aflições. É nós não termos depois percepção da ação de Deus na nossa vida, da presença de Deus na nossa vida. Mas o Senhor, na sua amorável benignidade e bondade que tem para connosco, não critica nem nos repreende pela nossa insensatez ou incredulidade ou tristeza, mas... junta-se a nós neste caminho e é neste caminho, queridos, que nós crescemos, que nós vamos ganhando essa confiança com o Senhor. Então, quando ele caminha com estes discípulos, começa a relacionar-se com eles, tanto que são eles que o convidam, oh Senhor, não vás embora, fica connosco. Portanto, havia ali já uma empatia que tinha sido criada, e então o Senhor, quando naquele momento se revela, não é? Apenas por um gesto, sem dúvida que agora o coração diz que eles até correram, não é? Que eles agora vão a correr para contar para toda a gente que afinal o querido mestre estava vivo, tinha sido morto, mas estava vivo, tinha ressuscitado e estava entre eles. Então, queridos, repetidamente diz aqui a autora, nós esquecemos de que Jesus caminha ao nosso lado. Isso. E que muitas vezes nós não o reconhecemos, diversas vezes sentimos perturbados e deixamos até que as dúvidas surjam no nosso coração e esquecemos que Jesus está a segurar a nossa vida com a sua própria mão. Então, queridos, é uma tentação sem dúvida, mas Deus tem muito mais poder e quer nos dar esta confiança e esta serenidade de realmente sabermos que apesar, seja qual for a dúvida, seja qual for o problema, seja qual for o desafio,
o Senhor está aí do nosso lado para atender a todas as nossas perguntas, a todas as nossas dúvidas, a todas as nossas necessidades. Claro que na percepção destes discípulos, a morte de Jesus na cruz foi um enorme contratempo. Exatamente. Quer dizer, as suas esperanças Claro, caíram por terra. claro. Mas agora reparem, quando Jesus se encontra com eles, eu pergunto-vos, eu já disse isto aqui numa lição passada, mas volto a referir. Acham que Jesus não poderia dizer assim, olhem, parem lá aí um bocadinho e olhem bem para mim. Será que vocês não me reconhecem? Eu pergunto, Jesus poderia ou não poderia fazer isso? Claro que sim. Digamos, seria o caminho mais fácil. É mais fácil, entre aspas. Vamos ver o que é que Jesus faz. No versículo 27 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele de Jesus, se achava em todas as Escrituras. Já agora, uma outra nota. Jesus explicou a estes 2 discípulos no caminho para Emaús o que dele Jesus Cristo, se achava ou se encontrava em todas as Escrituras. Quais eram as Escrituras que havia na época? Não havia o Novo Testamento. Claro. Foi escrito bem depois da ascensão de Jesus ao céu. Então estas Escrituras era aquilo que nós hoje chamamos ou apelidamos de Antigo Testamento. Então, ao contrário do que alguns dos nossos amigos evangélicos dizem que o Antigo Testamento já está, por assim dizer, um pouco ultrapassado e o que vale mais é o Novo Testamento, esta afirmação de Jesus que está no Novo Testamento valida totalmente o Antigo Testamento. Primeiro ponto. Segundo, Jesus deu-se a conhecer não ali presencialmente diante deles, mas deu-se a conhecer a esses discípulos através das Escrituras. E esta ainda hoje, queridos, é a melhor forma de Jesus se revelar a nós. Nós não precisamos de ter uma visão literal de Jesus, não precisamos que ele esteja ao nosso lado, porque não vai estar, não é? Mas ali Jesus estava ao lado daqueles discípulos e não foi por essa via que ele se revelou a eles, foi através das Escrituras. Então não se esqueçam, a única forma, a forma mais eficaz de nós conhecermos o verdadeiro Jesus Cristo é através das Escrituras. E eu tenho aqui uma nota aqui neste capítulo 24 de Lucas, que comenta o versículo 45, e o versículo 45 diz isto: então abri-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E a nota que eu pus na minha Bíblia é: esta é garantidamente a maior bênção que um ser humano pode receber de Deus nesta vida, é compreender as suas Escrituras. Uau! Porquê? Porque são as Escrituras que, quando bem compreendidas, nos levam à compreensão de quem é o nosso Salvador, o nosso Criador, Salvador, Senhor, todo o plano que Ele tem para nós, enfim, quem nós somos, tudo. Compreender as Escrituras é, e eu falo por mim, uma das maiores bênçãos que o Senhor me tem dado na minha vida. Não há outra maior que eu possa comparar a esta. Esta para mim é a maior de todas. Marido, no minutinho que nos falta, deixa-me só fazer um resumo da lição de quinta-feira, em que a autora pergunta se alguma vez desejamos ver Jesus quando nos sentimos desanimados. E aqui vai recordar um dos sonhos que Ellen White teve o privilégio Aliás, de ter. toda a lição de quinta é o relato desse sonho. É isso. Não vamos ler, cada um pode ler em casa. Vou só fazer um resumo, portanto, em que ela é convidada realmente a poder ir encontrar-se com Jesus. Se no início ela levava os seus taralecos todos, por bem uma expressão, as suas coisinhas, não é? Que às vezes a gente pensa que precisa de alguma coisa, e houve um momento em que ela percebeu que tem que deixar tudo, e foi para se encontrar com o Mestre. E o Mestre Deus tem lá na Pátria Eterna tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. Não precisamos dos nossos taralhecos desta terra. E ela viu que ele conhecia todos os aspectos da sua vida, tinha conhecimento de todas as suas experiências, pensamentos e tudo. E o que eu achei muito interessante é que quando ela se aproxima, o Senhor Jesus se aproxima para ela com um sorriso e põe a mão sobre a sua cabeça e diz: não temas. Esta mesma expressão que ao longo de toda a Bíblia nós encontramos: não temas, não tenhas medo, não temas, eu estou contigo. É a mesma expressão que o Senhor Jesus aqui vai fazer com Ellen White. E ela refere: o som da sua doce voz agitou o meu coração, mas numa felicidade. Reparem, apesar de Deus conhecer toda a sua vida, que com certeza teria algumas falhas, ela não se sente humilhada ou envergonhada ou culpabilizada. A voz doce do Senhor Jesus traz-lhe uma felicidade que ela nunca havia experimentado antes. Jesus quer sempre elevar-nos, não humilhar-nos. Isso. É claro que nós devemos por vezes humilhar-nos, mas é humilhar-nos para reconhecermos que Ele é o nosso Criador e o nosso Salvador. E que quer ser o Senhor, mas um Senhor bom, um Senhor que não nos escraviza, que não nos trata mal, pelo contrário, quando nós aprendemos o tipo de Senhor que Ele é, nós temos prazer em servi-lo.
Exato. E finalmente, quando diz o amorável amor de Jesus, o seu sorriso enchia-me de alegria a alma e a sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. E reparem, queridos, é Deus em nós que faz em nós aquilo que nós não conseguimos fazer, que é viver uma vida de graça, de poder, pela sua ajuda e com a sua ajuda. E depois ela termina dizendo assim: este sonho deu-me esperança, fé e a beleza e a simplicidade de confiar em Deus. E cá está, queridos. Em relação aos contratempos, nós somos apelados, somos convidados da parte de Deus a confiarmos simplesmente nele. E que Deus possa continuar realmente a exercitar este poder em nós, esta confiança em nós, para continuarmos a crescer. Não temos tempo de referir todas as coisas, mas que o Senhor nos abençoe e que nos ajude e que esta fé vá crescendo e qualquer contratempo levemos até o Senhor, porque Ele tem a resposta. Marido, podes orar, por favor? Sim. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, os nossos corações estão tocados, Senhor, porque nós sentimos verdadeiramente, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua compaixão para connosco. Amém. Mesmo quando nós, por vezes, Senhor, pomos em causa alguma das Tuas ações, ou aquilo que Tu és, ou aquilo que Tu fazes por nós, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, pela nossa ignorância, Amém, Senhor. pela nossa falta de visão. E, Senhor, muito obrigado por estes exemplos que ficaram registados nas páginas do Teu santo livro, daquilo que aconteceu com outras pessoas, Senhor, e da forma, sobretudo da forma como Tu lidaste com elas, não as criticando, não as apocando, não as diminuindo, não as criticando, mas tentando elevar, que é sempre o Teu desejo. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. E que isto nos dê uma visão ainda mais clara de quem Tu és, do Teu grande amor por nós. Fica connosco, Senhor, não nos abandones e permite, Senhor, que nós possamos ter essa percepção bem aprofundada no nosso coração de que Tu caminhas connosco ao nosso lado, não importa quais sejam as tempestades, quais sejam as doenças, quais sejam as solidões, o que seja que nós possamos enfrentar nesta vida. Tu estás connosco e é isso, Senhor, que nos deve animar e encorajar. Obrigado por tudo. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela vossa presença. Uma vez mais, deixamos um forte abraço e a certeza de que, na graça de Deus, nos encontraremos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, que Deus vos abençoe grandemente.